Boa noite. Para os presbiterianos, boa noite. Para os assembleanos, a paz do Senhor. E para aqueles que já sabem, paz de Deus. Deixa o homem lá escutar, viu? Queridos, é uma alegria enorme para mim estar aqui novamente. Sempre é muito bom encontrar queridos amigos, pastores e um povo sedento pela palavra de Deus. Que Deus fale conosco essa noite. Abra comigo em Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos passar por alguns versículos, eu não vou ler todos para não estender o sermão. Vamos ler o verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobeirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Deixa aberta aí só mais uma rápida oração. Querido Deus, nos humilhamos diante da sua presença, da sua face, do seu trono, da sua glória, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e insignificância, diante da sua majestade. Não vou a ti fiado na minha justiça, mas nas suas muitas misericórdias, assim como tem sido misericordioso todos os dias da nossa vida. Sê mais essa noite, despejando da graça abundante sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui, eu não vou trazer novas verdades, eu vou trazer as antigas e boas verdades. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Portanto, eu vou passar por textos e um tema que provavelmente você já ouviu muitas vezes, mas é necessário ouvir novamente. O mundo todo foi surpreendido na tarde de sábado, ou na noite de sábado, quando o Irã resolveu atacar Israel, lançando ali alguns drones e alguns mísseis, cerca de 200 mísseis. E todos nós tememos muito quando algo que envolve armas de guerra traz a nós muito temor. Agora, quando se trata de algo do porte que foi, e envolvendo quem envolveu, isso nos traz um alerta, porque sabemos que nações têm interesse no que aconteceu. De um lado pode se unir ao Irã, China e Rússia, do outro Estados Unidos e outras partes do Ocidente. E isso eu não estou dizendo que vai acontecer, não é para ninguém se alarmar, mas se existir algum cenário propício para uma guerra de porte mundial, esse é um cenário provável. Deus queira que isso não aconteça. E quando esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato ocorre e a mídia publica, a igreja sempre tende a associar isso com alguma profecia escatológica. Sim, faz parte dos sinais, guerras e rumores de guerras.
Eu não acredito que qualquer míssil que exploda, ou qualquer peste que apareça, isso quer dizer que Jesus está voltando, senão nós ficaríamos esperando Ele, ou nós pensaríamos que Ele viria todos os dias, porque todos os dias temos algum fato dessa espécie. Entretanto, estes sinais devem causar algo em nós, e é isso que é o tema principal do que eu vou pregar. Mas antes de chegar nisso, eu quero falar um pouco com vocês sobre o fim do mundo. Jesus está saindo aqui do templo, e os seus discípulos indagam ele acerca do fim de todas as coisas, e perguntam que sinais, ou que sinal haverá da sua vinda. Jesus não deu uma data precisa para isso, e todos aqueles ao longo da história que tentaram marcar uma data específica, quebraram a cara. O mais recente no Brasil foi uma mulher que disse que ele voltaria num sábado de 1997, me parece que ele não voltou, mas a mulher continua pregando e sendo ouvida. Jesus não disse com precisão, mas ele deixou sinais. Disse: olha, eu vou deixar sinais, e quando vocês vissem estes sinais, e quando estes sinais se intensificassem e se harmonizassem com a profecia, então vocês saberiam que o fim está próximo. Mas na categoria, no que diz respeito aos sinais da volta de Jesus, os sinais estão colocados em duas categorias. Primeiro, os sinais de certeza, sinais que quando víssemos, não significa que ele está próximo, significa que tudo que ele disse acerca do fim vai acontecer, pode ter certeza que ele virá. E a segunda categoria são sinais de proximidade, sinais de iminência, que quando víssemos, opa, agora sim, a volta dele está próxima. A primeira categoria de sinais, sinais de certeza, são os versículos anteriores do versículo que eu li do 15 em diante. Os sinais de certeza estão do verso 3 em diante, que é o que nós estamos vendo hoje. Verso 4, Jesus: vede que ninguém se engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro, Jesus vai falar que o engano religioso aumentaria. Estamos conversando aqui com o pastor antes, falando sobre uma região aqui de São Paulo, que parece que Jesus deve ter visto ela quando escreveu esse versículo, porque eu nunca vi brotar tanta heresia, tanto engano religioso, como alguns quilômetros desta amada igreja. Outro sinal que Jesus dá, verso 6, e certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Guerras marcariam também o tempo do fim. Veja só, mas pastor, sempre houve guerras na história da igreja, desde o primeiro século. Sim, mas vejam só, à medida que o fim se aproximasse, os sinais aumentariam em número e em intensidade. Nunca houve tantas guerras como no século 21, o século que mais teve guerras depois de Jesus. O mundo está em guerra, estamos vendo guerras de pequeno e grande portes, em várias partes do mundo. Tivemos 2 grandes guerras mundiais que levaram a vida de mais de 100 milhões de pessoas. O texto também diz, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/4 da população mundial
passa fome, ou desnutrição, ou está em estado de miséria. 1/4 da população mundial tem dificuldade de se alimentar. O texto também diz de terremotos. O século 20 e 21 foram séculos que foram registrados o maior número de terremotos e os terremotos mais avassaladores. O texto ainda continua, em Lucas, aqui não está, Lucas fala de pestes. Você lembra da peste negra, da gripe espanhola, peste bubônica? Ao longo dos anos tivemos muitas epidemias. Então, veja só, se eu usar terremoto, usar fome, pestes e guerras, você vai dizer para mim que isso sempre existiu. Ok, mas nunca houve uma epidemia como a do coronavírus. Foi a única que mobilizou um planeta inteiro. Nunca houve uma de um porte e de uma extensão tão grande quanto a do coronavírus. Ela fez com que o mundo inteiro se unisse em um propósito. Por exemplo, judeus e árabes se dão, mas tiveram que usar máscara, o judeu e o árabe. E aí? Ateus e cristãos se dão, tiveram que usar máscara. Amigos e inimigos, problemas raciais, religiosos, sociais, antropológicos, nesse momento caíram tudo por terra. Um vírus mobilizou o mundo e fez eles se unir em um só propósito. Olha aí a unificação das nações. Olha aí a peste que Lucas profetizou que vai acontecendo desde o primeiro século, mas que no nosso tempo foi de escala mundial. Isso é um sinal. Por que eu estou falando? Porque no verso 6, Jesus fala assim: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas, conjunção adversativa, ainda não é o fim. E o verso 8, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então Jesus está dizendo, quando vê um terremoto, uma peste, uma guerra, não sai falando aí não, Jesus está voltando, porque ainda não é o fim, é só o princípio das dores. O que Jesus quis dizer quando falou princípio de dores? Uma das interpretações que faz alusão a uma mulher grávida, que está com dores de parto. Veja só, a mulher está ali com 8 ou 9 meses, ela tem a primeira contração. Quando a mulher tem a primeira contração, significa que o bebê vai nascer naquela hora? Não, significa, vou nascer. À medida que o bebê vai chegando o tempo do nascimento do bebê, vai aumentando o número de contrações e a intensidade, começa a ter mais contração e são mais dolorosas, não é assim? Então, o que Jesus está mostrando? Que cada terremoto, peste, guerra, são contrações, que à medida que o fim chegar, vão se intensificar, vão aumentar em número e em grau. Então aí deve nos levantar o sinal de alerta. Por isso que eu acho que uma pandemia do porte do coronavírus já é uma contração bem aguda e bem intensa, mas são sinais de certeza, Jesus vai voltar. Agora vamos ver os sinais de iminência. Quando víssemos, aí diríamos, agora sim, Jesus está às portas. E tem os que eu quero destacar, 2 sinais de proximidade, de iminência. Primeiro, a igreja de Tessalônica estava sendo assediada, como muitas igrejas do primeiro século, por falsos profetas que estavam dizendo para eles que Jesus já tinha voltado.
E o pessoal de Tessalônica estava triste, que disseram: poxa, Jesus voltou, e nós não vimos, não contemplamos. Paulo vai corrigir isso e escreve 2 cartas, para tratar de, um dos pontos a ser tratado é sobre a volta de Jesus. Circulava uma carta, dizendo que ele já tinha voltado, e profecias. Paulo vai dizer, que ninguém vos engane, quer por carta, quer por palavra, porque não será assim, isso não será assim, isso o quê? A volta de Jesus, sem que antes, aí ele dá 2 sinais, se manifeste o homem do pecado, primeiro sinal de iminência, segundo, e vem a apostasia. Quando nós víssemos esses 2 sinais, nós saberíamos, agora sim, finalmente o que lemos a vida inteira, ouvimos, escutamos, os nossos olhos enxergarão. Primeiro sinal, é o que Jesus diz aqui no verso 15, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, parece um versículo difícil, né? O que é isso? Jesus diz, quando virdes o abominável da desolação, algo abominável, dentro do lugar santo, opa, então sabeis, isso é um sinal, de que falou o profeta Daniel? Vamos lá, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Você quer profecias, você quer escatologia no Antigo Testamento? Daniel, nas suas 70 semanas, ele profetiza que algo abominável entraria no lugar santo. Vamos primeiro entender, essa profecia se cumpre de 3 formas, ou em 3 fases, no meu entendimento. Primeiro vamos identificar o que é esse lugar santo que ele está falando. Ele está se referindo ao templo, era o centro de adoração de Israel, um lugar sagrado. Ele diz que algo abominável entraria e profanaria o templo, ok? Isso se cumpre de 3 formas. Primeiro, com a entrada e invasão de Antíoco Epifânio em Jerusalém. Ele invade a cidade, toma o templo, constrói um altar e sacrifica vísceras de porcos. Porco era um animal imundo para o judeu. Assim Antíoco Epifânio, que é um antítipo, é um tipo do anticristo, ele profana o lugar santo, o abominável da desolação no lugar santo. É um rei ímpio, pagão, entrando no templo e oferecendo um sacrifício com porcos, assim profanando o templo. Isso aconteceu 2 séculos antes de Cristo. A segunda forma dessa profecia acontecer foi no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo, cumprindo a profecia de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra. É o abominável da desolação no lugar santo. Então, essa profecia se cumpre de 2 formas, com a invasão do templo, a destruição e a profanação. Mas Daniel tinha em mente algo ainda mais elevado e algo mais distante. Não é só a figura de Antíoco Epifânio, nem de Tito, mas Daniel tem em mente também o anticristo. Quando o anticristo entrar no templo, sabia que ia ter uma perninha de dispensacionalismo aí hoje. Calma, Paulo diz assim, em Tessalonicenses, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder e mentira, está falando do anticristo, ele se assentará no templo de Deus, dizendo-se ser o próprio Deus, e se levantará contra tudo que se chama Deus ou é de Deus. Então diz que o anticristo se assentará no templo,
Exatamente como Jesus está dizendo: quando vocês virem o abominável da desolação, o anticristo no templo, saber que está próximo. Então o Senhor está querendo dizer que o quê? Que o terceiro templo vai ser reconstruído, vai parar essas guerras, e o anticristo vai reinar a partir de lá? Não. A palavra templo que Paulo usa em Tessalonicenses é naos. Todas as vezes que Paulo usa naos nas suas cartas, ele se refere à igreja, ok? Significa que o quê? Que quando o anticristo aparecer e tomar o poder, ele vai assumir a liderança da igreja visível, institucionalizada. Ele vai fazer novamente a união de Estado e igreja, porque o anticristo será uma figura política e militar, que vai governar junto com a segunda besta, o falso profeta. Poder religioso se unirá a poder político e militar, tendo um cabeça, o anticristo. É isso que Jesus está falando. Esse é o sinal de iminência. Como nós podemos investigar um pouco mais sobre o anticristo? Veja só, Apocalipse capítulo 13, João está tendo uma série de visões. Eis que vi do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e cada chifre nome de blasfêmias. Um dos chifres foi ferido, de ferida mortal, e a besta ressuscitou, e toda a terra se maravilhou seguindo após a besta. Veja só, o que é a besta que João vê lá? 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças, impérios, coalizões, nações. Chifres, poder. Cabeças, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Greco-Macedônio, Império Romano. São cabeças. O chifre, o seu poder de destruição. Ali João vê 7 em um. A unificação das nações se unindo em um grande poder. No primeiro século, a besta era um sistema, o Império Romano, e o cabeça do sistema, Nero, César, o anticristo, ok? Então a besta que vai reinar é um império, ou um sistema de governo poderoso e mundial, é a besta. E vai ter a sua cabeça, um homem, o anticristo. Essa é a ideia. Parece que o cenário está sendo montado. Nós tivemos vários protótipos, começando da história mais moderna. Tivemos Hitler, por exemplo, que quis dominar o mundo, tinha características semelhantes. Jesus então mostra isso como um sinal. Quando a terra toda começasse a se tornar um regime único, anti-Deus, anticristão, porque esse é o significado de anticristo. Anti quer dizer duas coisas: no lugar de e contra. No lugar de Cristo e contra Cristo. Será um regime, um governo que odeia Deus, o Filho de Deus, o povo de Deus e o livro de Deus. Que odeia Deus, os herdeiros de Deus, a igreja de Deus, que se levantará nos últimos dias. Então este sinal é o de proximidade. Que mais? Agora o segundo sinal, o verso 16, vamos ler esses aqui. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Então, o que Jesus disse? Quando o abominável da desolação entrar no templo, abominável da desolação,
no lugar santo. Quando vocês virem isso, fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça, quem estiver no campo não volte atrás. A ideia aqui de Jesus, obviamente, cumpriu-se no primeiro século, com a invasão de Jerusalém. Fujam que vai haver perseguição, morticínio, chacina, fujam. O historiador Eusébio diz que muitos judeus fugiram para Pérea neste tempo. Mas esse texto é um texto difícil, porque ele se cumpre tanto no ano 70, como em tempos anteriores a Cristo, como também na época do fim. Mas nós podemos entender, à luz do que aqui está escrito, que Jesus está dizendo: quando chegar esse tempo, eu poderia traduzir o 16, 17 e o 18, assim: se preparem para uma perseguição. Isso já é realidade hoje em países do Oriente, isso já é realidade em alguns países do Ocidente, e aqui, por causa da graça comum que refreia, ainda não aconteceu. Jesus está dizendo: quando estas coisas se unirem, e quando todo esse cenário for construído, se preparem para perseguição, para perda dos direitos, para hostilidade e até para o martírio. Segundo conselho que Jesus dá, verso 19: ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aí Jesus coloca duas classes de pessoas aqui, que vão sofrer em tempos como esses, porque está dizendo que o cerco vai se fechar, e um governo anti-Deus vai se levantar, e Jesus se prepara, mas terão dois grupos de pessoas que vão sofrer. No caso aqui, em tempos de guerra, quem sofre mais? Imagina mulheres grávidas de 8, 9 meses, ou lactantes, mulheres com bebê de colo, para fugir, refugiar em montes, se esconder, são as pessoas que mais sofrem. Se você voltar comigo na Segunda Guerra, o Terceiro Reich da Alemanha nazista, as mulheres grávidas tinham suas barrigas perfuradas pelas baionetas dos soldados da SS, e se encontrar uma criança nos campos de concentração, que a mãe porventura escondia. Eu vi um judeu que sobreviveu de Auschwitz, dando entrevista no Jô Soares, dizendo que ele viu um policial da SS, pegando o irmão dele da mão da mãe, jogando para cima, e outro soldado atirando enquanto ele estava no ar, na frente dele, aos olhos da mãe dele. Essa primeira categoria, Jesus está falando aqui literalmente em tempo de guerra, mas trazendo para os nossos dias, a ideia aqui é: ai das pessoas frágeis, débeis, fracas, elas não resistirão o dia mau. Os crentes que não levam a fé a sério, que não são frequentadores assíduos do culto. Eu descobri, pastor Mauri, com agora anos de experiência, que tem crentes que só oram quando se ora no momento de culto, e só leem a Bíblia quando o pastor vai fazer a leitura, ou do texto pregado, ou da liturgia, ou da leitura responsiva. Esse tipo de crente não vai suportar o dia mau, são débeis, não veem valor no culto público, na escola dominical, na vida devocional, não se envolvem com a igreja local, não crescem na graça do conhecimento, não se envolvem nos trabalhos da igreja. São aqueles que sofrerão em tempos de racionamento, perseguição, hostilidade. Primeiro século foi um século terrível para os cristãos: duplos impostos cobrados, perda dos direitos, perda do emprego, prisão, tortura, martírio. Segunda classe: orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. O que Jesus tinha em mente aqui? Mateus é exclusivo para judeus. Ele tinha em mente a guarda do sábado, e principalmente a religião dos fariseus,
que tinha tanta restrição e regra no sábado, que iam sofrer muito se tivesse que haver uma fuga e a violação de sucessivos mandamentos do sábado, acrescentados por eles. Segunda categoria que vai sofrer, pastor Mauri, nesse tempo: ai dos religiosos, presos em costumes, em dogmas, em tradições, e não em Cristo. A vida toda se fiou na tradição, a vida toda no legalismo, na religião, vão sofrer. Só as que estiverem apegadas em Cristo. Isso é a realidade. Eu estou falando aqui com um dos pastores que mais tem contato hoje com crentes do Oriente, da África, do Egito. Não é a realidade. Você sai daqui, você pode comer uma picanha agora, ver no telão, gravar. Tem irmãos que na igreja subterrânea, em escombros, tem irmãos jurados de morte. Há países que, se você converter, você ganha uma sentença de morte. Esse é o primeiro sinal, sinal de iminência, a vida do anticristo. Agora o segundo sinal, a apostasia. Verso 22, melhor, verso 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Até aí. Jesus também adverte do quê? Eu poderia acrescentar esse também ao versículo 12, vamos ler o 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos entender aqui, vamos explicar para você entender. Imagine que o anticristo é uma ave de rapina, um urubu, uma abutre. Vamos colocar o urubu, até o nome, até a pronúncia ela é feia, né? Esse é um termo que o brasileiro está familiarizado e sabe que não vale nada, né? Um urubu, um abutre. Você já viu quando eles descem no terreno, quando eles começam a fazer um voo circular? Geralmente é quando eles encontram algum terreno que dá depositada carniça, carne em decomposição, cadáveres, algo pútrido. Aquele tipo de apodrecimento, quando você passa de carro, ou a pé, de qualquer coisa, você sente o cheiro a metros, em alguns casos, dependendo da corrente de ar, quilômetros. Então, quando aquele terreno está todo afetado pela podridão do cadáver, então desce o abutre. A apostasia é o terreno. Quando o festival de heresia se espalhar, quando a religião verdadeira quase mais não for ouvida, já estão falando de retraduzir a Bíblia, reimprimir em uma nova versão. Imagina uma Bíblia do Estado, um culto onde a pauta será toda feita pelo Estado. A religião aposta que já está aí, igrejas inclusive, meu Deus, grandes nomes da teologia, estão se entregando ao liberalismo, à apostasia, ao satanismo. Fora isso, o problema moral da sociedade que emerge em caos ideológico, perverso. Isso é apostasia. Apostasia é as igrejas tudo fechar, pastor, todo mundo se tornar ateu. Não! E tendo comichão no ouvido, não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão doutores conforme as suas concupiscências. Apostasia é a abertura de dezenas e milhares de igrejas falsas. Quando então o terreno estiver assim, ideologias, perversão sexual, heresias, abominações, o terreno, então vem a cereja do bolo, o anticristo. É nesse cenário que ele vai se apresentar, quando o certo for chamado de errado e o errado de certo. É o que estamos vendo hoje. Cirurgia de mudança de sexo
de graça, paga pelo SUS, para menores de 18 anos, sem o consentimento dos pais. Gênero neutro, ideologia de gênero, descriminalização do aborto, da pedofilia, tráfico humano, tráfico infantil. Sabe quantas pessoas desaparecem só no Brasil? 120 mil, 60 mil são crianças, e boa parte disso é exploração sexual. A igreja hoje não só aceita casais homossexuais, ordena ministros dessa linhagem. Olha isso aí, gente. Aquele negócio do museu daqui esqueci o nome do museu lá, aquele que apresentou um homem nu, uma criança tocou nele, MASP. Aquilo ali já foi um escândalo, já virou fichinha. O que mais me incomoda é a passividade das pessoas. E a vinda do anticristo culmina em que ocasião? Daniel profetiza 70 semanas, ok? A última semana é dividida em duas partes, duas metades, metade de 7, 3,5. A última semana é a que nós estamos vivendo agora, no meu entendimento, mas nós estamos na primeira metade, então nós estamos na 70ª semana, na primeira metade. O que acontece na primeira metade? É o tempo da igreja, o chamado milênio, o reino de Cristo, a expansão, as missões, a pregação poderosa do Evangelho. Aí nós entramos então no fim do fim, a última metade da última semana. Ela é destinada ao quê? Se a primeira metade da última é destinada à igreja, a última metade da última semana é destinada ao anticristo, a sua ascensão, em um período que chamamos a grande tribulação. É o que está escrito no verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. O que é tribulação? Muitas pessoas confundem com a ira e o juízo de Deus. Não, tribulação quer dizer teste, provação. Deus não testa nem prova ímpio. É um tempo que a igreja sofrerá a maior perseguição já vista, liderada pelo anticristo. A igreja não é arrebatada antes, ela estará aqui, sendo a pedra do sapato do anticristo, a pedra no sapato do anticristo. Como o senhor sabe que a grande tribulação é antes, a igreja passa e é antes do arrebatamento? Eu só leio a Bíblia, só leio. Verso 29, logo em seguida a tribulação, Jesus então vai agora narrar um acontecimento que vem logo após a tribulação, então é pós-tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. O que acontece depois da tribulação? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a volta de Jesus. Até aí todo mundo concorda, que Jesus volta depois da tribulação, mas ele faz uma coisa aqui, verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, o arrebatamento. Ele reúne os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Quando? Depois da tribulação. Em que momento? Na sua segunda vinda. A segunda vinda e o arrebatamento são um ato único, e ocorrem pós-tribulação. Estamos vendo aqui. Ele deu sinais de sinais de certeza, o que estamos vivendo desde que viemos à fé: terremotos, fomes. Aí vem os sinais de iminência, o anticristo e a apostasia. Agora está próximo. Vem a grande tribulação, última metade da última semana de Daniel. Os santos são perseguidos. No final, então,
Cristo aparece com uma volta visível, uma volta audível, uma volta gloriosa, uma volta estrondosa. Ressuscita os mortos primeiro, ímpios e justos, e depois arrebata a sua igreja, e depois de arrebatada, despeja as taças da ira, o seu juízo, e depois julgamento final, novos céus e nova terra. Agora o que eu quero deixar para vocês, verso de número 32, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. É aqui que eu quero ficar, porque se eu parar aqui, o meu sermão não tem muita diferença com vários sermões de Apocalipse, mais um alerta para a igreja sobre a volta de Jesus. Aí Jesus está chegando próximo de encerrar, e ele vai comparar o sermão dele com uma figueira. Ele vai contar uma parábola. Outra coisa, figueira não tem nada a ver com Israel. Israel não é o relógio do mundo. Tem alguma relevância? Tem. Jesus vai dizer assim, olhai para a figueira, quando os seus ramos se tornam tenros ou brotam suas folhas, sabei que está próximo o verão. Ele usa uma figura típica do Oriente, a figueira. A figueira tem um acontecimento com ela, que anuncia a chegada de uma estação. Quando a figueira começa a brotar, começa a crescer suas folhas, significa que o verão está próximo, ela está anunciando a entrada de uma estação, ok? Jesus vai dizer assim, que esta figueira, são os sinais, quais? Todos que ele vinha falando desde o verso 3, quando vocês virem os sinais de certeza, guerras, rumor de guerras, fomes, e os sinais de iminência, apostasia e o governo mundial, sabei então que esses sinais estão anunciando a entrada de uma nova estação, de uma nova era. Qual? O tempo do fim. Ok? Mas tem mais, tá aí, o que tem? Suponhamos que vocês estão de viagem, e vocês estão com um carro e começam a ver várias figueiras. Tem uma finalidade isso. Deus não deixou sinal para deixar. Aí você está dirigindo, olha meu amor, o que? Você não está vendo? Não, o que? Figueiras. Figueiras? O que tem as figueiras? Estão brotando. E o que tem? Significa que o verão está vindo. Ah, o verão, mas o que tem? Temos que nos preparar. Calor. Ou se fosse o contrário, anunciasse o inverno está chegando. Aquecimento, lenha, agasalho, edredom. Então, ainda não entendi. Jesus não deixou esses sinais para matar a nossa curiosidade. Os sinais devem causar em nós reações. Explico. Você está indo de carro em uma rodovia, uma autobahn, está 130, 140 por hora. De repente você vê uma placa, um sinal, curva acentuada à direita. Aquilo deve causar uma reação em você. Você vai reduzir, porque a curva é de um grau de dificuldade muito alto. Você reduz. A finalidade da placa, do sinal, é produzir atitude, reações. Quando eu estou vendo sinais que estão anunciando a entrada de uma estação, ela é marcada por clima, temperaturas. Opa, agasalho, mantimento, querosene, combustível, água potável. A mesma coisa. Quando nós vimos falência do sistema econômico, guerras no Oriente e uma terceira guerra querendo explodir, depravação no meio social, apostasia, são placas, são sinais, que
que o Senhor está mostrando, e quer que causem na igreja alguma reação, causem na igreja mudança, causem na igreja espanto, quebrantamento. A ideia é que, qual é? Está na hora de largar aquele pecadinho de estimação, está na hora de levar a igreja de Cristo a sério, está na hora de arrumar esses papéis, essa sujeira, limpar essa empresa, esse nome. Está na hora de observar o culto doméstico, evangelizar e discipular esses filhos e trazê-los à igreja. Está na hora de dizer sim ao seu chamado e se preparar num seminário ou num grupo, no ensino pessoal particular da igreja. Essa é a ideia. Agora eu temo, pastor, que esteja acontecendo, verso 32 ao 36, porque os dias do Filho do Homem serão como os dias de Noé: comiam, bebiam. Em Lucas diz: compravam e vendiam, casavam-se e davam-se em casamento, quando então veio o dilúvio e a todos levou. O que nós estamos fazendo? Jovens, tirem passaporte, estudem outros idiomas, espanhol, francês, inglês. Jovens, o campo missionário está clamando. Mães, instruam seus filhos. Pais, assumam o sacerdócio do lar. Só a Zona Leste são 4 milhões de pessoas, e quantas dessas são salvas? A Grande São Paulo, 13 milhões. Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, completamente perdidos. Deve causar reação em nós. Netflix, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, celular. É uma demonstração que não é por falta de tempo. Devemos deixar isso. Tinha que ter gente depois desse culto brigando: pastor, deixa a chave da igreja comigo, por quê? Porque eu vou orar até de manhã pelo Irã, por Israel, por países do Oriente, na cortina de ferro, na janela 1040. O pastor tem que começar a ter esse tipo de problema. Diretorias de escola, reitorias de universidade reclamando: esse povo dessa igreja quer evangelizar o tempo todo, não dá sossego. Tá, e qual é o problema? O problema é que estão se convertendo. Vigília, pastor, podemos fazer a vigília? Filho, mas você fez semana passada, mas queremos essa também. Tudo bem. Filho, mas você não fez semana, mas queremos 2, uma está pouco. Tudo bem. Vizinhos, boletim de ocorrência, denúncia, mas por causa do excesso de justiça, de piedade, de clamor, fazer os demônios dessa região se alvoroçarem. Meu Deus, o que Deus não pode fazer com uma igreja desse tamanho? O que Deus não pode fazer se essa igreja se unir em oração, em evangelização, em pregação, em clamor? Deus está para ver ainda a igreja que fala isso. O mundo há de ver, meu irmão, sinais. Mexa comigo. Você está ali tranquilo, você vê a nota. O que é isso? Irã, mísseis. Isso leva você a dobrar os joelhos. Senhor, eu não estou alarmando, não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, não. Mas os árabes não estão dormindo, e nós sim. Os muçulmanos não estão dormindo. Os satanistas, os ateus. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos dos homens. Eu estou aqui para dizer que hoje não, aqui tem um povo revoltado e indignado com as trevas e com o mal. Aqui está um povo cheio do Espírito Santo, que não se calará e não se curvará a esse sistema. Jesus está voltando. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Fala com Deus agora, meu irmão. Abra a tua boca em oração. Da igreja que você vinha, você orava, você ajoelhava, você gritava, você chorava. Pode fazer isso aqui, meu filho. Fica com vergonha não.
Começa pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pelos teus filhos, pela Penha, pela Lapa, Pirituba, Tatuapé. Vamos orar. Jesus está vindo, igreja. Jesus está vindo. Vamos orar, igreja. Levante sua voz. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Desperta a tua igreja. Aviva a tua igreja, Senhor. Levanta missionários, evangelistas, mulheres de Deus, intercessores, intercessoras, mantenedores da obra. Ore, meu irmão. Diga: me encha do Espírito Santo, Deus. Me encha do Espírito Santo, Deus. Oh Espírito Santo. Senhor, nós cremos no poder de Deus. Cremos que o Senhor também tem um avivamento para os últimos dias. Cremos também que o Senhor levantará ceifeiros, profetas, pregadores, teólogos, missionários, mulheres de Deus. Oh Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que seja assim. Eu não sei se você está sem igreja. Se você está sem igreja, você encontrou uma hoje. Vem para a igreja, vem aprender Bíblia, teologia, vem orar, vem fazer vigília. Se você já é daqui, reunidos aqui nos próximos cultos, junto com o pastor, para estar à frente dessa obra poderosa. E se você também deseja se candidatar ao ministério, procure a liderança também. É o que pedimos, imploramos para você. Amém? Irmãos, só um recadinho rápido. Eu trouxe meus livros para vender aqui. E trouxe esse lançamento, A Procura de Rebeca, sobre o namoro cristão. Um tema quase não lido, pregado ou escrito. Bases para encontrar alguém. Como conduzir o namoro à luz da Escritura até o casamento. Excelente para pais lerem com os filhos, para solteiros, para casados. É um tratado também de masculinidade e feminilidade. Serve para homem casado, solteiro, para crianças. No final vou estar ali com outros livros. Deus abençoe. Obrigado, pastor Mauri, mais uma vez. Deus abençoe essa obra poderosa que está sendo feita aqui